Passei! A Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso! Imagine esta cena. O indivíduo adentra em um hospital e, paulatinamente, ele é atendido. Mas, lá dentro, ele simplesmente tira uma verruga no dedo. E após 24 horas, ele vai a óbito. Nesse mesmo dia, nesta mesma hora, neste mesmo hospital, adentrou um outro indivíduo que fez uma operação, abriu o tórax e está vivo. Aí a explicação seria um ato iatrogênico. Iatos, em grego, quer dizer médico. Origem médica ou hoje como é-nos bastante conhecida, infecção hospitalar. Mas em verdade, o corpo humano é uma incógnita. O processo da homeostase, do equilíbrio do corpo humano, o faz, acima de tudo, ser algo inconstante e uma verdadeira incógnita. Para falar do corpo humano, de socorro de urgência e do ser humano como um todo, estamos aqui a conversar com o enfermeiro Jorge Graco. Ele que é graduado em enfermagem pela Universidade Católica do Salvador, é pós-graduado em nível de especialização lato sensu em concepções iatrogênicas pela UNEB, mestre em educação e doutor em administração hospitalar. Sua experiência é muito larga, além de ter formação bem eclética como radialista e comunicólogo, ele também participou da fundação e da terceirização e do desenvolvimento de vários hospitais do estado da Bahia, dentre outros, o Hospital de Irmandúcio, Hospital Santo Antônio. E também atuou muitos anos na SAMU, da cidade de Salvador e da ilha. Além disso, lá na ilha, ele foi coordenador da SAMU. A larga experiência voltada para o meio acadêmico, ministrando aulas na graduação e na pós-graduação e no ensino técnico. Sua especialidade é exatamente socorro de urgências, atos iatrogênicos e outros mais que envolvem o ser humano, patologias em geral. É um prazer tê-lo aqui conosco, Jorge Graco. Da mesma forma, é um prazer meu estar aqui sendo entrevistado por você, que é uma pessoa que tem uma formação cultural extremamente aguçada e bastante eclética, que trata de um assunto tão importante que é a questão da iatrogenia, que é a questão do ato de urgência e emergência. Você citou um exemplo interessante quando você falou da verruga de um indivíduo, que ele acabou indo a óbito, e um outro que teve uma lesão maior e que não foi a óbito. Então, de fato, o indivíduo ele é um ser único. Cada um tem uma reação, cada um tem um desenvolvimento no seu organismo em cada situação, que ele reage de forma diferenciada. Entretanto, existe também os profissionais, que são profissionais, e executam o trabalho dentro de toda uma técnica especializada, com afinco, com cuidado, com zelo e principalmente com responsabilidade. Existem aqueles profissionais que não estão nem aí para o que estão fazendo, porque ele quer apenas cumprir a sua escala de trabalho. Ora, o indivíduo que vai para o hospital apenas para cumprir sua escala de trabalho, ele está interessado meramente no seu salário no final do mês. Não
na qualidade de assistência que ele presta ao indivíduo. Ora, nós temos o serviço público, o particular e o terceirizado. E aí você citou o fato de ter trabalhado na formação de hospitais terceirizados. Bom, a terceirização é uma realidade no país já há algum tempo. Agora o governo está normatizando, né? E está tendo uma grande celeuma, né? Porque na realidade o que ele está querendo fazer é tampar o sol com a peneira. Porque há muitos serviços públicos de saúde já vem sendo terceirizado. Uma grande quantidade de empresas hoje prestam serviço em alguns hospitais públicos e que na realidade é a título de indivíduos que têm as suas facilidades para poder ganhar em cima dos profissionais. Ora, hoje está dizendo que a empresa que terceirizar vai ser responsabilizada com a empresa que terceiriza, com os encargos sociais desse funcionário. Sempre o foi. Só que agora está fazendo como se fosse uma coisa de outro mundo, e na realidade não é. Eu me recordo em 1996, eu montei juntamente com a equipe do Hospital de Irmã Dulce, o primeiro hospital terceirizado da Bahia, que foi o Hospital de Botirama. E que naquela época, aquela região, aquela macro-região, não tinha um serviço voltado para assistência às pessoas. E que foi montado o primeiro hospital terceirizado com grande sucesso. Grande sucesso esse que foi até o cabo eleitoral do prefeito na época. Por quê? Porque a terceirização, na realidade, é o serviço público, com a estrutura do serviço público, entretanto com a qualidade e a responsabilidade dos profissionais de serviço particular. Daí é onde a terceirização ela vem ser importante, principalmente nos serviços de emergência. Se hoje nós perguntarmos como é que anda o serviço de emergência em Salvador, em Bahia, eu vou dizer para você que de 0 a 10 está 3. Por que de 0 a 10 está 3? Falta insumos? Não, mas é mal gerido. Falta equipe? Não, mas está mal gerenciada. Falta estrutura? Não. Mas a demanda que se tem está de forma inadequada. Grande quantidade de pessoas que têm problemas que poderia ser tratado no serviço de PCF, que nas UPAs, ele abraça o hospital de emergência de forma que ele acha que só lá vai resolver o problema dele. Falta uma coisa chamada informação, que infelizmente os governos não estão preocupados se os indivíduos têm informação de onde é que o serviço está sendo funcional. Muitos serviços públicos são eficientes, mas não são eficazes. Você sabe muito bem disso. E não são a grande diferença. Fazer o certo. Eficiente, eficaz e efetivo. E efetivo é fazer o certo. E aí o que ocorre? Não faz o serviço com custo baixo, com a eficiência adequada e com a resolutividade no menor tempo. Aí não informa a população vai todo para os hospitais de emergência. Assoberba esses hospitais, daí a grande quantidade de paciente que não permite que o serviço muitas vezes sejam feito com qualidade. Agora diga-me uma coisa, Jorge Grado. Faça-nos uma comparação, você como enfermeiro, e a sua formação foi na década de 80, né? Isso. Você veio de Goiás e de Goiânia, né? Porque você era no interior. Goiânia ou foi Goiás? Foi do estado de Goiás? Foi Goiânia, da capital. Goiás. E chegando aqui, você abandonou o jornalismo, depois, posteriormente, você veio estudar radialismo e adentrou no contexto da enfermagem. Fale-nos da diferença hoje da enfermagem que você tinha e via e vivia na década de 80 e na atualidade. Mudou-se muito o perfil do profissional. Você tem uma grande experiência, porque você é professor de escola técnica, professor de graduação e professor de pós-graduação e ao mesmo tempo está no mercado de trabalho. Mudou-se o contexto da enfermagem, ela adentrou no que hoje nós denominamos mente de obra, ou continua ainda na mão de obra, submissa a uma visão de pseudo-deus que é o médico. Muito bem falado. A enfermagem ela divide em 3 eras. A era do início da enfermagem, que ela começou por um acaso, assistindo ao médico nas assistências no tempo de Florence. Veio uma segunda fase. Voluntariado, né? O voluntariado. Veio uma segunda fase que a enfermagem passou a ser uma profissão
e neste período ela ainda trabalhava muito sobre a égide do serviço médico, sobre o comando do médico, muito na assessoria desse serviço. E tem a terceira fase, que foi a fase do momento que ela tornou-se científica. Hoje a enfermagem é muito científica. Por que isso? Na década de 80, como você bem retratou, houve uma transição dessa enfermagem que trabalhava no apoio para uma enfermagem de liderança, para uma enfermagem de comando, para uma enfermagem de decisões. De gestão, mente de obra. Mente de obra. Mão de obra, em vez do cara pegar, ele geria o processo intelectual, né? O gestor. Isso. Tanto é que hoje a enfermagem, a grande quantidade dos profissionais de enfermagem estão fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado. E há 30 anos atrás eram poucos profissionais que tinham doutorado na área de enfermagem. Poucos. Não disse nenhum, mas digo poucos. Esses foram os desbravadores que construíram um espaço para que a minha geração e as gerações hoje tenham a possibilidade de estar no mercado de trabalho. O indivíduo hoje faz uma pós-graduação em emergência, UTI, controle de infecções hospitalares, saúde do trabalho, saúde da mulher, saúde do idoso, uma série de especializações que a enfermagem hoje tem e que é extremamente científica. Acabou aquela história da enfermagem apenas de apoio ao serviço médico. Hoje, o que acontece muitas vezes é o inverso. Muitos enfermeiros é que gerem os serviços dos médicos. O médico ele dá assistência, ele faz a propedêutica, ele dá o diagnóstico, mas quem comanda a maioria dos serviços nos hospitais hoje em dia é a enfermagem. Quem tem o preparo para ser gestor em uma instituição de saúde não é o médico, é o enfermeiro. Eu sempre faço uma comparação da seguinte forma: a enfermagem ela vai estudando as disciplinas semelhantes à medicina até aproximadamente 50% a 60%. Dessa parte em diante, o médico vai mais para a parte da propedêutica, o enfermeiro vai mais para a parte assistencial e gerencial. Só que essa parte assistencial hoje da enfermagem é extremamente científica. Acabou aquela história de enfermeiro que tinha apenas aquele conhecimento básico para fazer as coisas. Hoje o enfermeiro, na sua grande maioria, é especializado, é mestrado, é doutorado e pós-doutorado. Como eu, que estou aqui hoje, sou doutor e já estou em caminhamento do pós-doutorado. Agora diga-me uma coisa, você trabalhou muito na parte de socorro de urgência. E em socorro de urgência, lembro-me de um fato que aconteceu, não vou citar o nome nem o local, haja vista que foi um fato público. Uma determinada pessoa estava jogando capoeira e de repente ela recebeu rasteira. Ela caiu e teve uma fratura na primeira para a segunda vértebra cervical. Imediatamente o pessoal levantou e ela morreu de imediato. Porque se tivesse colocado numa tábua ou isolado o pescoço, ela não morreria. Então é preciso percebermos que, em verdade, quando nós vamos ao socorro de urgência, a condição sine qua non é que sabermos o que não devemos fazer, mais do que devemos fazer, né? Agora, muitos dos trabalhos hoje da SAMU e das emergências, eles são mais feitos pelos enfermeiros do que pelos médicos. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe a formação de paramédico. Nós estivemos juntos em Israel, né? Em Israel, vocês têm muita formação, se exige muito, porque toda hora tem um pedaço de gente no meio da rua, né? Então, socorro de urgência é uma coisa séria lá. Isso. Aqui, não se tem uma formação acadêmica dos médicos voltada para o socorro de urgência. Você acha que isso é um erro? Ou você acha que isso é importante, porque abre espaço para os enfermeiros? Não. Hoje em dia, existe muita formação a nível técnico de atendimento de urgência e emergência. Um exemplo, o SAMU. Quando nós estamos no SAMU, periodicamente se é feito treinamentos. Treinamentos esses que são feitos com simulações. E que no dia a dia a gente atende em inúmeros casos. De um simples mal-estar, uma parada cardiorrespiratória, ou a um homicídio, ou muitas vezes um indivíduo que foi baleado. Às vezes você chega no local, não tem mais o que fazer. Às vezes você chega e ainda consegue recuperar. Eu me lembro um fato uma vez acontecido em algum tempo, quando eu estava no SAMU, que uma
esses rolo pressor que constrói, que faz pavimentação de asfalto, invadiu uma casa e derrubou a casa simplesmente. Tinha uma mulher dentro da casa, a casa veio abaixo em cima desta mulher. Ela teve uma lesão em toda a perna esquerda, em região inguinal, lesão muito grande, e que nós tivemos do acionamento até a chegada do local 5 minutos no máximo, ou talvez 4 minutos. E quando nós chegamos lá, estava chovendo, com eletricidade, porque caiu a eletricidade naquele local. Nesse momento aconteceu uma situação de risco para essa equipe, e essa equipe teve condição de, em toda aquela adversidade, conseguir salvar a vida da paciente, mesmo com a lesão muito grande, transportar essa paciente para o hospital de emergência, Hospital Geral do Estado, e essa pessoa veio a ter bons resultados. Foi tratada e está hoje muito bem. Como nós já tivemos casos de chegar para atender um indivíduo e que não foi possível atender esse indivíduo. Por quê? Porque as adversidades que também ali tinha não permitiu que fosse feita a assistência adequada. Você citou o caso da lesão da cervical. Hoje em dia se trabalha com prancha, se trabalha com CAD, se trabalha de forma ordenada, coordenada, em que o enfermeiro ele faz um trabalho específico, o médico faz o mesmo trabalho que o enfermeiro. Então hoje não se tem a história de se fazer a enfermagem separada do serviço médico. Hoje em dia a coisa está tão entrelaçada que o serviço médico ele depende da enfermagem, como a enfermagem depende do serviço médico. Na urgência e emergência, disse o seguinte: conduz uma situação de urgência ou emergência aquele indivíduo que está melhor preparado emocionalmente ou psicologicamente, ok? E aí esse indivíduo preparado, melhor preparado psicologicamente, ele quem vai fazer a possibilidade de salvar aquela vida. Agora, se o indivíduo não estiver preparado emocionalmente e tecnicamente, independe de ser médico, independe de ser enfermeiro. Ele pode ser médico e emocionalmente não ser capaz naquele momento de resolver o problema. Ele pode ser enfermeiro e não ser capaz naquele momento emocionalmente de resolver o problema. Bem como ele pode ser enfermeiro e comandar todo o processo. Eu já tive situação em que eu conduzi o processo e o profissional médico foi mais um apoio do que propriamente quem comandou a situação. E já tive várias situações em que o médico conduziu e eu fui o apoio naquela situação. Então hoje, no serviço de urgência e emergência, tanto o médico quanto o enfermeiro tem que ter um conhecimento compatível. Senão, não vai para lugar nenhum. Se não tiver um sincronismo no que se faz, não vai para lugar nenhum. O indivíduo com a lesão da cervical, não tem como eu sozinho chegar e fazer tudo, porque eu vou depender de outro indivíduo para pegar aquele paciente. Se eu colocar ele em uma maca rígida, eu não vou conseguir carregá-lo sozinho. Então eu terei que ter a ajuda de outro profissional. E quem pega aquele paciente para carregar é o médico, é o condutor, é o enfermeiro, é o técnico. Não existe na urgência e emergência eu sou o rei. Existe aquele que naquele momento tem condição de atuar de melhor forma para salvar a vida do indivíduo. Agora diga-me uma coisa. Por que é que as pessoas, principalmente os médicos, e as pessoas que têm a formação escolástica maior, não querem estar na SAMU? É dificuldade financeira ou é a dificuldade propriamente do trabalho? Lembra-me que você citou-me fatos em que você estava com o indivíduo, levando e a pessoa que tinha atirado nele chegou, atirou e levou a óbito no mesmo instante. Lembro-me também que você uma vez foi atender uma pessoa, a pessoa já estava em óbito e o indivíduo colocou o revólver no seu ouvido e disse: se ela morrer, você morre, sendo que ela já estava morta. Essa dificuldade, aliada à problemática do nível pecuniário ser a menor, afasta as pessoas, principalmente porque o status quo do médico, dentro do contexto da sociedade brasileira, ela ainda está próximo à deificação, próximo a Deus? Você disse muito bem. O serviço do SAMU hoje, a grande maioria é terceirizado. São empresas particulares ou REDA
contrata através de renda, que de forma errônea o médico trabalha 50% da carga horária do enfermeiro e ganha o dobro. Ora, Mas a formação escolástica não é a mesma? não, é claro que sim. O médico faz uma faculdade, eu citei anteriormente que nós vamos ao mesmo nível e depois cada um vai para um caminho. O médico faz uma faculdade e o enfermeiro faz uma faculdade. Muitas vezes o enfermeiro tem uma especialização e o médico não tem. Não são todos os médicos que fazem uma residência médica. Muitos se formam, graduam e continuam trabalhando só com a graduação. Por que você acha que é esse de nível econômico? É um contexto social, né? Existe a cultura de que o médico, como você disse, é o pseudo-deus, né? E a enfermagem ela vem trilhando o seu espaço gradualmente. Vai se chegar um momento em que a enfermagem vai ter a mesma importância social no Brasil que o médico. Em muitos países lá fora, o enfermeiro tem uma responsabilidade e um status quo semelhante. Em alguns casos até mais. Não é? Mas no Brasil não. No Brasil o médico ganha o dobro do enfermeiro, com a carga horária menor, e os dois trabalham na mesma situação. Citando o caso do SAMU, o enfermeiro e o médico recebem o mesmo treinamento de urgência e emergência. Por que o médico ganha mais do que o enfermeiro? Isso é uma coisa ilógica. Então esse processo ele vai ser mudado gradualmente à medida que as pessoas vão percebendo a importância do enfermeiro no contexto da urgência e emergência. Eu vou citar um outro caso interessante para você. Nós temos alguns hospitais de emergência em Salvador que 90% do serviço da emergência é feito pelo enfermeiro. 10% é pelo médico. Mas esse serviço que é emergência é conduzida pelo enfermeiro, quando é gerido pelo enfermeiro, ele torna-se eficiente. E na grande maioria, quando ele é gerido pelo médico, ele vê situações, como eu já presenciei, do indivíduo virar e dizer assim, não, eu sou o coordenador médico, eu só trato com o médico. E o acompanhante do paciente, indignado com o tratamento, recorrer à enfermagem, a enfermagem resolveu o problema. Ora, se eu tenho uma condição, enquanto enfermeiro, de resolver o problema do paciente, o médico da mesma forma o tem. Agora, existe a questão da responsabilidade para com o paciente. Esse é o grande problema. A enfermagem é responsável até o último instante. O médico, enquanto o paciente está ali, que ele prescreveu, ele sai, ele acha, e muitas vezes, não é de forma geral, que a responsabilidade dele só é da enfermagem, ali é só da enfermagem. Eu cito um exemplo. O indivíduo é prescrito e você fica com aquele paciente, e muitas vezes 40, 50 pacientes, em uma unidade de emergência sob sua responsabilidade, enquanto o médico está no repouso, descansando. Ora, eu sou tão profissional quanto ele. Eu sou tão humano quanto ele. Aí eu tenho que tomar conta de 40, 50 pacientes e ele vai descansar porque ele já prescreveu. Na minha concepção, o médico tem que ficar junto com o enfermeiro durante o período que ele está na emergência. Não tem essa história de que eu sou melhor, que eu sou pior. Porque na hora que o bicho pega, como diz o linguajar popular, o enfermeiro tem que dar o subsídio para que aquele paciente seja atendido. Ora, é muito fácil dizer, se tiver alguma intercorrência, me chame. Então, tecnicamente, eu é que tenho que fazer o papel do médico, né? Porque eu é que tenho que avaliar se o paciente está chegando no estado que precisa de uma intervenção médica. Claro, o enfermeiro tem essa capacidade, mas é obrigação do médico permanecer junto com ele no plantão. Essa é uma coisa que é de se pensar, que é de se levar em conta, e o mundo inteiro sabe que enquanto existir essa diferença de que um é melhor do que o outro, muitos pacientes perderão a vida. Porque enquanto o paciente está necessitando da intervenção do profissional médico, às vezes o enfermeiro tem que deixar de fazer o procedimento para poder chamar o profissional, ou muitas vezes vai fazer o procedimento sozinho porque tem que delegar a outro profissional para ir buscar aquele profissional que deveria estar ali também com o paciente. É o caso do SAMU. O SAMU, quando sai uma unidade, sai o médico, o enfermeiro, o técnico e o condutor. É obrigado a sair os três na unidade avançada. Então eu não vou lá, o paciente precisa do médico, tem que ir a equipe inteira. Eles são treinados da mesma forma para atender a mesma situação. Então, na hora que sai a unidade, a equipe sai junto.
A hora que a unidade retorna, a equipe retorna junto. Se tem um paciente que é levado para a unidade de emergência, quando a unidade recebe aquele paciente, cabe à equipe do hospital, o médico, o enfermeiro, o técnico e demais profissionais, assumir a responsabilidade do paciente. E aquele profissional do serviço de APH, do serviço do SAMU, é liberado para ir atender outro paciente. Hoje, um grande número de problemas que acontece é que quando o SAMU chega para entregar o paciente para a equipe do hospital, o que acontece? Não tem vaga. Aí fica presa a unidade até que apareça uma vaga para poder liberar aquela unidade para atender outras pessoas. Conversamos aqui com o Jorge Graco, ele falou-nos de algo importante. No Estado Democrático de Direito é-nos sabido que o ISO igualdade é a condição sine qua non para o desenvolvimento dos cidadãos. E é preciso perceber que todos nós temos deveres e direitos. Os deveres e os direitos são iguais, mas as pessoas não são, porque existem determinados preconceitos, anteconceitos, que fazem com que determinadas profissões tenham status quo a maior ou a menor. Mas lembremos que no direito natural é essencial o primeiro, a vida, a liberdade e depois a propriedade. E as vidas ceifadas jamais serão aceitas por aquele que estão sendo parentes ou estão como amigos. É isso. Facei, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Imagine esta cena. O indivíduo adentra em concepções iatrogênicas pela UNEB, mestre em educação e doutor em administração hospitalar. Sua experiência é muito larga, além de ter formação bem eclética como radialista e comunicólogo, ele também participou da fundação e da terceirização e do desenvolvimento de vários hospitais do estado da Bahia, dentre outros, o Hospital de Irmandúcio, Hospital Santo Antônio. E também atuou muitos anos na SAMU, da cidade de Salvador e da ilha. Além disso, lá na ilha, ele foi coordenador da SAMU em um hospital. E, paulatinamente, ele é atendido. Mas, lá dentro, ele simplesmente tira uma verruga no dedo. E após 24 horas, ele vai a óbito. Nesse mesmo dia, nesta mesma hora, neste mesmo hospital, adentrou um outro indivíduo que fez uma operação, abriu o tórax e está vivo. Aí a explicação seria um ato iatrogênico. Iatos, em grego, quer dizer médico. Origem médica.
Passei a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Ou hoje, como é-nos bastante conhecido, infecção hospitalar. Mas, em verdade, o corpo humano é uma incógnita. O processo da homeostase, do equilíbrio do corpo humano, o faz, acima de tudo, ser algo inconstante e uma verdadeira incógnita. Para falar do corpo humano, de socorro de urgência e do ser humano como um todo, estamos aqui a conversar com o enfermeiro Jorge Graco. Ele que é graduado em enfermagem pela Universidade Católica do Salvador, é pós-graduado em nível de especialização Lato Sensu